Sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem pensar? Falar. Parece simples, né? Mas por trás de cada frase existe uma arquitetura super complexa e fascinante. Hoje a gente vai dar uma de detetive da língua. Vamos pegar uma frase bem comum e desmontar ela peça por peça para descobrir como essa máquina incrível funciona. A nossa frase cobaia vai ser essa: Minha mãe decidiu viajar para Nova York de avião. À primeira vista, super direta. Mas o que impede isso de ser só um monte de palavras jogadas sem sentido nenhum? É exatamente isso que a gente vai descobrir analisando camada por camada. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa pela superfície, a ordem das palavras, depois vamos olhar para as peças, os blocos que constroem a frase, em seguida como tudo isso gera um significado e, por fim, a gente mergulha no nível mais profundo de todos, os sons da fala. Vamos lá. Começando pelo que é mais visível, a primeira camada, a ordem que as palavras aparecem. Em linguística, isso tem um nome: sintaxe. São as regras do jogo que dizem como a gente organiza as palavras para uma frase fazer algum sentido. E olha, essa imagem mostra o poder da sintaxe perfeitamente. De um lado, uma bagunça de palavras. Do outro, as mesmas palavras, só que agora elas comunicam uma ideia. A sintaxe é isso, o que bota a ordem no caos. Sem essa estrutura, a frase simplesmente não funciona. É a espinha dorsal da língua. Certo, a ordem está resolvida. Mas e as peças individuais desse quebra-cabeça? Agora a gente vai ao nível mais fundo para analisar os tijolinhos da nossa construção, as palavras em si. É o que chamamos de morfologia. É aqui que a morfologia entra em campo. Ela estuda esses blocos de construção. Como a gente pode ver, cada palavra tem um papel, uma função específica. Mãe é um substantivo, decidiu é um verbo, de é uma preposição. A morfologia ajuda a gente a identificar o que cada pecinha faz no jogo. Beleza, já temos a ordem certa e a função de cada palavra. Mas como essa combinação toda cria uma imagem, uma ideia na nossa cabeça? Para entender isso, a gente precisa falar sobre semântica. E é aqui que a mágica acontece. A semântica é o estudo do significado. É tipo a cola que une tudo. Ela pega a estrutura da sintaxe e os blocos da morfologia e cria um conceito coerente. Quando a gente lê a frase, não vê só palavras. A gente imagina uma cena, uma história se formando na mente. Isso é a semântica em ação. Agora, a gente vai para a camada mais fundamental da linguagem, algo que vem antes mesmo das palavras e das regras: os sons. Primeiro, temos a fonética. Pensa nela como a física do som. Ela estuda como nossos lábios, língua, dentes, tudo se mexe para produzir os sons concretos, físicos da fala. É a ciência de como o som é produzido de fato. Reparem bem nos colchetes. Em linguística, colchetes são um sinal de que a gente está no território da fonética. Cada símbolo que está ali dentro representa um som físico, real, uma articulação concreta da nossa boca. É um registro super preciso de como a frase soa no mundo real. Mas tem o outro lado da moeda, a fonologia. Ela não está preocupada com o som físico, mas sim com o sistema abstrato de sons dentro da nossa mente. Ela estuda como o nosso cérebro organiza os sons em gavetinhas que servem para diferenciar uma palavra da outra. Tipo, o que faz a gente entender a diferença entre pato e bato. E aqui, olha só, trocamos os colchetes por barras. As barras indicam que agora a gente está no domínio da fonologia. Esses símbolos não representam mais o som físico, mas sim a unidade de som mental, o que a gente chama de fonema, que o nosso cérebro usa para entender as palavras. É tipo a planta baixa do som. Então, resumindo a diferença que é super importante. Colchetes, os entre aspas, são para fonética, o som físico, o que sai da boca. Barras, as barras, são para fonologia, a categoria de som abstrata, o que está na nossa cabeça. Um é a produção, o outro é a organização. Entender isso é o pulo do gato para sacar a arquitetura sonora de qualquer língua. Ok, a gente desmontou a frase inteira, até o último parafuso. Agora, vamos juntar tudo de novo para ver o quadro completo. E aqui está, do som abstrato na nossa mente, a fonologia, ao som físico que sai pela boca, a fonética, passando pelos blocos de construção das palavras, a morfologia, que se organizam em frases, a sintaxe, para finalmente criar um significado, a semântica. Todas essas camadas, juntas, formam o que a gente chama de gramática. É esse sistema todo, complexo e interligado, que a gente usa sem esforço nenhum todo santo dia. E isso tudo deixa uma pergunta no ar.
Se uma frase tão simples esconde essa complexidade toda, que outras regras invisíveis estão aí governando a nossa comunicação, nosso jeito de pensar e até a nossa interação com o mundo todos os dias sem que a gente nem se dê conta.